Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Cauã da Nota 10 Assessoria Acadêmica e hoje a gente vai fazer a atividade aqui número 1 de manutenção industrial do módulo 53, certo? Essa atividade ela trata do diagrama de intervalo PF. Então vamos lá para o enunciado, né? A curva a seguir, conhecida como intervalo PF, associa a performance de um equipamento ao longo do tempo e é extremamente importante para o desenvolvimento de ações capazes de mitigar falhas de equipamento. Por meio dela, é possível determinar intervalos de realização de intervenções em equipamentos de acordo com as estratégias de manutenção. O objetivo é sempre neutralizar a falha potencial para evitar que evolua para uma falha funcional comparada do equipamento, certo? Aqui então a gente tem o diagrama de intervalo PF e ele quer que a gente faça uma classificação aqui de alguns cenários utilizando essa curva, né? Classifique cada cenário acima em uma das zonas A, B, C ou D, né? Antes da gente realizar essa atividade aqui, é importante que a gente entenda como que funciona esse intervalo aqui, né? Esse diagrama de intervalo PF. E eu trouxe aqui um explicativo para vocês, ó. A curva PF é uma ferramenta utilizada na manutenção preditiva para monitorar a degradação de um equipamento, identificar o momento ideal para realizar uma manutenção antes que ocorra uma falha funcional, né, que é crítica. Ela é dividida em 4 zonas, certo? Zona A, Zona B, Zona C e Zona D, e 3 pontos principais: o ponto de início da falha, ponto da falha potencial e o ponto da falha funcional, certo? A Zona A, ela indica o período em que o equipamento está funcionando normalmente, sem sinais de degradação, certo? Ao fim da Zona A, a gente tem o ponto de início da falha, indica o início de uma falha, que pode ser por redução da lubrificação, uma falha humana, defeito no material ou qualquer outra razão. Ao fim do ponto de início da falha, a gente tem o início da Zona B aqui, que indica o período em que os primeiros sinais de degradação são detectáveis, mas a falha ainda não é iminente. Indica que a falha evoluiu ao longo do tempo, certo? Ao fim da Zona B, a gente tem o ponto da falha potencial, que é o ponto onde, a partir dali, a equipe de manutenção precisa identificar os efeitos que estão sendo gerados pela falha e com isso programar a solução para o problema antes do término da Zona C, certo? Senão a gente vai ter uma falha funcional, certo? Então, o início do ponto, o ponto ali da falha potencial é o início da Zona C. A Zona C, então, indica o período em que a degradação é significativa e a falha funcional está próxima, certo? Ao fim da Zona C, então, a gente tem o ponto da falha funcional, que é o momento onde a falha funcional ocorre e a gente já não pode mais operar o equipamento. Ele compromete toda a nossa operação. Uma fábrica, por exemplo, a gente pararia com toda a produção, certo? E então, depois do ponto de falha funcional, a gente tem a Zona D, que indica o período em que a falha funcional ocorreu e o equipamento não pode mais operar, certo? Então, a partir desse descritivo aqui, a gente pode classificar agora cada cenário, né? O cenário número 1 ali, ele fala de um equipamento operando em condições normais de pressão e vazão. Se são condições normais, ele está na Zona A, né? Que é onde o equipamento está operando normalmente, não tem nenhuma falha, certo? Aí vamos para o cenário 2 então agora. Ó, uma bomba funcionando com configuração acima do normal, identificada pelo operador e relatada para a equipe de manutenção, certo? Isso quer dizer que o que? A bomba está com uma vibração acima do normal, mas foi identificada, certo? Então ele está aqui na Zona B, que é o período onde a gente tem os primeiros sinais de degradação. Foi detectado, né? Mas a falha ainda não é iminente, certo? Indica que a falha evoluiu ao longo do tempo, mas ele não passou aqui da Zona B, né? Então seria a Zona B aqui no cenário 2. Agora o cenário 3, 4 e 5, vocês conseguem resolver com essa descrição que eu fiz para vocês aqui. É só seguir esse passo a passo aqui que eu falei para vocês, qual zona, o que indica cada zona aqui, né? E caso vocês não consigam resolver, vocês podem entrar em contato com a gente, com a nossa assessoria acadêmica. Aqui na esquerda eu deixei um QR Code para vocês escanearem e ir direto para o nosso WhatsApp, onde a gente vai responder todas as dúvidas de vocês e ajudar nessa atividade, tanto nessa quanto em outras. Se tiverem outras, também podem entrar em contato. Na descrição aqui eu também tenho o link direto para o nosso WhatsApp, caso vocês queiram. Podem deixar um comentário também. Eu peço que,
Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal que eu vou trazer outras atividades assim para ajudar vocês, né? Então, até a próxima.